O sofrimento que te consome agora tem dois caminhos possíveis. Ou ele te destrói lentamente, corroendo você por dentro enquanto você finge estar bem. Ou você o transforma em astúcia estratégica e ressurge mais poderoso do que antes. Não existe meio termo. Não existe essa história de superar com o tempo. Essa é a mentira que te contaram. Nicolau Maquiavel já sabia disso há 5 séculos. E a neurociência de 2024 acaba de confirmar exatamente por que isso funciona. Nos próximos minutos, você vai descobrir o processo exato de alquimia emocional que Maquiavel usou quando foi exilado, torturado e despojado de tudo o que havia construído. Mas primeiro, você precisa entender por que a maioria das pessoas falha nessa transformação. E é porque confundem astúcia estratégica com sufocamento emocional. São coisas completamente diferentes. E confundi-las vai te destruir. O sufocamento é empurrar o sofrimento para o fundo. É fingir que ele não existe. É construir uma máscara de fortaleza enquanto por dentro você desmorona. O problema com o sufocamento é que o sofrimento reprimido não desaparece. Ele se acumula, fermenta e eventualmente explode de formas que destroem tudo o que você construiu. Estudos de 2024 sobre gestão emocional confirmam que a supressão crônica de emoções está associada com maior ativação da amígdala cerebral a longo prazo. Seu cérebro se torna mais reativo, não menos. A astúcia estratégica é algo completamente diferente. É observar o sofrimento com precisão clínica. É entender exatamente o que o causa. É extrair a informação útil que ele contém. E então, é usar essa informação para tomar decisões estratégicas. Você não nega o sofrimento. Você o processa de uma forma que te dá poder, em vez de tirá-lo. Maquiavel viveu isso na pele em 1512. Ele havia servido como secretário da segunda chancelaria de Florença por 14 anos. Havia negociado com reis, papas e generais. Havia observado o poder por dentro, documentando cada padrão, cada traição, cada mecanismo de controle. E então, perdeu tudo. A família Médici retornou ao poder. Maquiavel foi preso. Acusado de conspiração, o torturaram com o estrapado, uma técnica onde te penduram pelos braços amarrados atrás das costas e te deixam cair repetidamente. Imagine a dor física. Agora, imagine a dor psicológica de perder tudo o que havia construído durante 14 anos. Em questão de semanas, a maioria das pessoas teria se destruído ali. Teria caído em ressentimento, em vitimização, em paralisia. Maquiavel fez algo diferente. Em suas cartas para Fernando Vettori durante a expatriação, podemos ver o processo de alquimia emocional em tempo real. Ele não nega o sofrimento. Ele o descreve com precisão brutal, mas em vez de ficar ali, ele o transforma em observação. Cada humilhação se transforma em dado sobre a natureza do poder. E cada traição se converte em lição sobre a natureza humana. Cada perda alimenta a clareza que eventualmente produziria o príncipe. Não foi sufocamento, foi engenharia da resiliência. E aqui está o que a neurociência moderna confirma sobre esse processo. Um estudo publicado na Nature Neuroscience, em 2024, mapeou com precisão sem precedentes como o cérebro regula as emoções. Descobriram que a regulação emocional efetiva ativa regiões específicas do córtex pré-frontal anterior. Estas regiões estão envolvidas em funções cognitivas de alto nível. Pensamento abstrato, representações de longo prazo do futuro, planejamento estratégico. E aqui está a descoberta crucial.
Quanto mais as pessoas ativam estas regiões de regulação emocional seletiva, mais resilientes são a experimentar algo negativo sem deixar que lhes afete pessoalmente. Não é que não sintam o sofrimento, é que o processam de forma diferente. A amígdala cerebral ainda se ativa inicialmente. O sofrimento ainda se registra, mas o córtex pré-frontal intervém antes de que a emoção crua tome o controle da conduta. É exatamente o que Maquiavel descrevia, sem ter a terminologia neurológica. E há algo mais que a ciência de 2024 revela sobre este processo. Os estudos sobre reavaliação cognitiva mostram que esta estratégia é mais efetiva para regular emoções discretas do que estados de ânimo prolongados. Isto significa que a alquimia emocional funciona melhor quando a aplicas a eventos específicos. Em vez de tentar mudar seu estado emocional geral de uma só vez, você não tenta deixar de estar triste para sempre. Você processa a traição específica. Você processa a perda específica. Você processa o fracasso específico. Um evento de cada vez. Maquiavel fazia exatamente isso em sua correspondência. Cada carta processava um aspecto específico de sua situação. Não tentava resolver sua expatriação emocionalmente de uma só vez. Ele o fragmentava em peças manejáveis e transmutava cada uma separadamente. Esta é uma diferença crucial que a maioria não entende. Você não tem que transformar todo o seu sofrimento em uma sessão epifânica. Você o faz peça por peça, evento por evento, traição por traição, agora. Há 3 erros que destroem aqueles que tentam esta transformação. E você precisa conhecê-los antes de tentar o processo. O primeiro erro é a repressão disfarçada de fortaleza. Muitos acreditam que estão convertendo dor em astúcia, quando na realidade só o estão empurrando para baixo. A diferença está na honestidade interna. Se você não consegue articular com precisão o que é que te dói, por que te dói e que informação útil contém essa dor, você não está transmutando, você está reprimindo. A transmutação requer confrontação honesta primeiro. Você tem que olhar o sofrimento diretamente antes de poder convertê-lo em outra coisa. Maquiavel não fingia que a expatriação não lhe doía. Em suas cartas, descreve a humilhação de passar de negociar com reis a discutir com camponeses sobre lenha. Mas essa honestidade sobre o sofrimento era o primeiro passo para convertê-lo em outra coisa. O segundo erro é a transmutação incompleta. Algumas pessoas observam o sofrimento, mas não extraem a informação útil. Se ficam na análise, sem chegar à ação estratégica, terminam entendendo perfeitamente por que lhes dói algo, mas sem usar esse entendimento para mudar nada. Astúcia estratégica sem ação estratégica é só intelectualização. E a intelectualização é outra forma de evasão. Maquiavel não só analisou sua situação, usou cada observação para escrever obras que mudariam a filosofia política para sempre. A transmutação foi completa, porque terminou em ação. O terceiro erro é a desconexão total. Alguns interpretam a astúcia estratégica como não sentir nada, como matar toda emoção, como se tornar uma máquina. Este é o erro mais perigoso, porque destrói a capacidade de conexão humana genuína. A astúcia estratégica maquiavélica não é ausência de emoção. É emoção processada estrategicamente. Você segue sentindo, mas você decide conscientemente como responder, em vez de reagir automaticamente. Estudos de 2024 sobre distanciamento como estratégia de gestão emocional mostram que imaginar ser um observador neutro tem efeitos mensuráveis na redução da atividade da amígdala cerebral, com um tamanho de efeito de 0,45.
considerado pequeno a médio, observador neutro. Não significa não sentir, significa mudar a perspectiva, a partir da qual você experimenta o que sente. Agora vamos ao processo de alquimia emocional. São 5 passos que Nicolau Maquiavel executava de forma intuitiva e que a ciência moderna validou como efetivos. O primeiro passo é o confronto honesto. Antes de poder transmutar o sofrimento, você tem que saber exatamente o que ele é. Não é "eu me sinto mal", é articular com precisão: "sinto este tipo específico de sofrimento, porque esta situação específica ocorreu. E me afeta porque viola esta expectativa que eu tinha sobre como o mundo funcionaria." Esta articulação ativa o córtex pré-frontal anterior, te tira do modo reativo da amígdala cerebral e te coloca no modo analítico. Nicolau Maquiavel fazia isso constantemente em suas cartas. Não escrevia "estou triste pela expatriação". Escrevia análises detalhadas de exatamente o que havia perdido, por que o havia perdido e o que significava essa perda. No contexto mais amplo do poder político, a precisão da análise era o primeiro passo da alquimia emocional. O segundo passo é a extração de informação. Todo sofrimento contém dados úteis. Todo sofrimento revela algo sobre a realidade que você não via antes. A pergunta que Nicolau Maquiavel se fazia constantemente era: o que isso me ensina sobre como o mundo realmente funciona? Sua expatriação lhe ensinou que a lealdade política é transacional, que o poder não respeita serviços passados, que as alianças são temporárias e os interesses permanentes. Cada uma dessas lições se tornou um princípio documentado em O Príncipe. O sofrimento se tornou conhecimento. O conhecimento se tornou poder. E este é o ponto que a maioria não entende sobre a alquimia do sofrimento. O sofrimento não processado é veneno. O sofrimento processado estrategicamente é medicina. A diferença não está na intensidade do sofrimento. Está em como você o transforma. As mesmas experiências que destroem algumas pessoas fortalecem outras. Não porque umas sejam mais fortes naturalmente, mas porque umas sabem processar e outras não. Nicolau Maquiavel não era especialmente resiliente por natureza. Suas cartas mostram momentos de desespero genuíno, mas ele tinha um sistema para converter esse desespero em algo útil. E esse sistema é o que estou transmitindo neste vídeo. Seu sofrimento também contém informação. A traição te ensina sobre a natureza da confiança. O fracasso te ensina sobre a brecha entre suas capacidades e suas ambições. A rejeição te ensina sobre como te percebem outros. Esta informação é valiosa, mas só se você a extrair conscientemente, em vez de ficar preso na emoção crua. O terceiro passo é a separação interna. Uma vez que você confrontou o sofrimento e extraiu a informação, você precisa criar distância psicológica. Isto é o que os estudos de 2024 e 2025 chamam de detachment ou desapego. Não é negar o sofrimento, é observá-lo, a partir de uma perspectiva de terceira pessoa. A técnica específica é falar de si mesmo em terceira pessoa. Quando processa eventos dolorosos, em lugar de "me traíram", você pensa "ele foi traído". E agora está analisando o que significa essa traição. Estudos de neuroimagem mostram que esta simples mudança linguística ativa diferentes regiões do córtex pré-frontal anterior e reduz a reatividade da amígdala cerebral. Nicolau Maquiavel fazia algo similar quando escrevia. Suas análises políticas eram sempre em terceira pessoa. Observava sua própria situação, como se fosse um caso de estudo histórico. Esta distância lhe permitia pensar estrategicamente, em vez de reagir emocionalmente. O quarto passo
é a decisão estratégica. Aqui é onde a alquimia emocional se completa. Você usa a informação extraída para tomar decisões que mudem sua situação. Astúcia estratégica sem ação é intelectualização vazia. A alquimia emocional real termina em movimentos estratégicos. Nicolau Maquiavel decidiu que, se não podia participar do poder diretamente, o analisaria e documentaria, de forma que o fizesse relevante de novo. O Príncipe foi uma jogada estratégica, uma tentativa de demonstrar valor à família Medici, através do conhecimento que havia acumulado. Não funcionou para recuperar sua posição política imediata, mas funcionou para converter seu sofrimento. Na obra mais influente de filosofia política da história ocidental, que decisão estratégica você vai tomar com a informação que seu sofrimento te deu? Esta é a pergunta que separa quem transmuta de quem só analisa. Análise sem ação é evasão intelectual. A alquimia emocional real termina em um movimento concreto. Nicolau Maquiavel decidiu escrever. Decidiu documentar tudo o que havia observado sobre o poder. Decidiu converter sua expatriação em uma oportunidade de reflexão que não teria tido, enquanto estava ocupado com a política ativa. Sua decisão pode ser diferente. Pode ser terminar um relacionamento que já sabe que te destrói. Pode ser começar um projeto que você tem postergado por medo. Pode ser confrontar uma verdade que você tem evitado. O que importa é que haja uma decisão, uma ação estratégica, que use a informação extraída do sofrimento. Sem essa ação, o processo fica incompleto. E a alquimia emocional incompleta é pior que não tentar nada, porque te deixa em um limbo de entendimento, sem mudança. O quinto passo é a consolidação neural. Aqui é onde a neurociência de 2024-2025 agrega algo que Nicolau Maquiavel não conhecia. Os estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro não distingue entre comportamento autêntico e comportamento praticado. E depois de 21 a 66 dias de repetição consistente. O que isto significa é que a astúcia estratégica pode se tornar seu modo predeterminado de processar sofrimento, mas requer prática deliberada durante pelo menos 3 semanas. Não é uma decisão de uma vez, é um treinamento que reconecta fisicamente seu cérebro. Um estudo de 2025 sobre gestão emocional cognitiva no local de trabalho mostrou que participantes que completaram 2 atividades de reavaliação cognitiva diariamente durante 3 semanas de trabalho mostraram redução significativa de afeto negativo e melhora de desempenho laboral. 3 semanas de prática deliberada. Mudanças mensuráveis em como você processa emoções. A transformação é real, mas requer compromisso sustentado, não uma decisão momentânea. Agora vamos ao que realmente significa astúcia estratégica na prática. Não é não sentir, é sentir, sem reagir automaticamente. Não é ser frio com outros, é ser estratégico sobre quando e como você expressa o que sente. Não se trata de matar suas emoções. É sobre canalizá-las para objetivos específicos. A pessoa com astúcia estratégica ainda ama, ainda sente dor, ainda se frustra. Mas ela processa essas emoções através do córtex pré-frontal anterior antes de agir. Existe um intervalo entre o estímulo e a resposta, e nesse intervalo reside a liberdade. Nicolau Maquiavel já descrevia assim: o príncipe prudente não deve permitir que suas emoções ditem suas ações, mas sim calcular friamente as consequências de cada movimento. Isso não significa não ter emoções. Significa que as emoções informam suas decisões, mas não as controlam. A diferença prática é enorme. A pessoa reativa recebe uma traição e ataca imediatamente. Sua resposta é ditada pela emoção do momento.
A pessoa com astúcia estratégica recebe a mesma traição e para, analisa, extrai informação, decide estrategicamente se responder, quando responder e como responder de maneira que maximize seus interesses a longo prazo. Às vezes, a resposta estratégica é o confronto direto. Às vezes, é o silêncio. Às vezes, é esperar o momento certo. Às vezes, é aparentar que não notou nada, enquanto reposiciona suas peças. Como em um jogo de xadrez, a astúcia estratégica te dá opções. A reatividade emocional te tira opções. Existe algo mais que você precisa entender sobre este processo. A alquimia emocional da dor em astúcia estratégica não é um evento único. É uma prática contínua. Cada vez que algo te causa sofrimento, você vai ter que executar os 5 passos de novo. Confrontação honesta, extração de informação, separação interna, decisão estratégica, consolidação neural. Com o tempo, se torna mais automático. As vias neurais se fortalecem. O intervalo entre sentir e decidir se expande. Mas o trabalho nunca desaparece completamente. A diferença é que se torna mais rápido e mais natural. Estudos de gestão emocional mostram que pessoas que habitualmente usam reavaliação cognitiva têm ativação pré-frontal mais eficiente durante eventos estressantes. Seus cérebros estão literalmente treinados para responder diferente. Esse treinamento não é mágico. É o resultado de milhares de repetições conscientes do processo. Nicolau Maquiavel passou os últimos 15 anos de sua vida em relativo ostracismo político. Não recuperou o poder que havia tido antes, mas ele nunca deixou de praticar a alquimia emocional. Cada decepção, cada humilhação, cada esperança frustrada se tornou material para suas obras. Os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, a história de Florença, a arte da guerra. Cada texto é evidência de sofrimento transformado em análise estratégica. E aqui está a ironia histórica. Nicolau Maquiavel morreu pensando que havia fracassado. Ele nunca viu a influência massiva que suas obras teriam. Mas essa influência só foi possível porque ele converteu seu sofrimento em astúcia estratégica, em vez de se deixar destruir por ele. Séculos de impacto nasceram de anos de transmutação prática. O sofrimento que te consome agora tem o mesmo potencial. Não estou dizendo que você vai escrever O Príncipe. Estou dizendo que a informação contida no seu sofrimento pode se transformar em algo que mude sua vida. Mas só se você executar o processo. A maioria não vai. A maioria preferirá permanecer na emoção crua, porque requer menos trabalho. A maioria preferirá o sufocamento emocional, disfarçado de fortaleza, porque é mais fácil fingir do que transmitir. E a maioria continuará sendo destruída por dores que poderiam tê-los feito mais fortes. Essa é a realidade brutal. Nem todos conseguem executar este processo. Requer uma honestidade que a maioria não tem. Requer uma disciplina que a maioria não desenvolve. Requer a vontade de olhar diretamente para coisas que a maioria prefere ignorar. Se você pode fazer isso, você tem uma vantagem enorme sobre aqueles que não podem. Não porque você não sente dor, mas porque você sabe convertê-la em poder. Agora, quero que você pense no sofrimento que carrega neste momento. Pode ser uma traição recente, uma perda significativa, um fracasso humilhante, uma decepção profunda. Seja o que for, essa emoção crua contém informação valiosa. O que te ensina sobre como o mundo realmente funciona? O que te ensina sobre as pessoas envolvidas? O que te ensina sobre você mesmo? Que decisão estratégica você pode tomar com essa informação?
Essas perguntas são o começo do processo. Não te peço para deixar de sentir, te peço para processar o que você sente de forma que te dê poder, em vez de tirá-lo. Nicolau Maquiavel escreveu que a fortuna é como um rio torrencial que, quando se desborda, inunda as planícies, destrói árvores e edifícios. Todos fogem diante dele. Todos cedem ao seu ímpeto sem poder opor-se. Mas isso não significa que os homens não possam se proteger. Em tempos tranquilos, podem construir diques e represas para que, quando o rio crescer, suas águas sejam canalizadas e seu ímpeto não seja tão destrutivo. O sofrimento é esse rio. Ele vai vir. Você não pode evitá-lo, mas você pode construir as estruturas mentais que canalizam sua força para onde você quiser. Isso é a astúcia estratégica. Não é reprimir o rio, é dirigi-lo. Há um último aspecto deste processo que você precisa entender. A astúcia estratégica não te torna menos humano, te torna mais efetivo como humano. As pessoas que dominam essa habilidade são capazes de conexões mais profundas, não menos. Porque quando você processa suas próprias emoções estrategicamente, você tem mais capacidade de estar presente com as emoções dos outros. Você não está esgotado pelas suas próprias reações internas. Você tem energia disponível para observar, entender e responder ao que os outros precisam. Nicolau Maquiavel era conhecido por suas amizades profundas. Suas cartas com Fernando Vettori mostram uma intimidade emocional notável. Ele não era frio com seus entes queridos. Ele era frio com as situações que requeriam estratégia. Essa distinção é fundamental. A astúcia estratégica é seletiva. Você a aplica às situações que requerem análise estratégica. Você não a aplica a tudo. Com seus inimigos, você é calculador. Com seus aliados próximos, você é autêntico. Com as circunstâncias adversas, você é estratégico. Com as pessoas que você ama, você está presente. Saber quando ativar cada modo é parte da maestria. E essa maestria vem da prática, de milhares de repetições conscientes do processo, de anos de treinamento deliberado. Não é algo que você conquista da noite para o dia. Mas cada vez que você o pratica, os circuitos se fortalecem. O intervalo entre estímulo e resposta se expande. O controle se torna mais natural. E, eventualmente, a alquimia emocional se torna sua forma predeterminada de processar a adversidade. Não porque você matou suas emoções, mas porque você aprendeu a canalizá-las para o poder, em vez de destruição. Se este vídeo chegou até você justamente quando mais precisava, não é coincidência. Existem pessoas que assistem vídeos de motivação vazia e se sentem bem por 5 minutos, antes de retornarem ao seu estado anterior. E existem pessoas que encontram informação estratégica real e a usam para mudar a forma como processam tudo. Se você chegou até este ponto, provavelmente é do segundo grupo. O valeu demais que aparece aqui embaixo não é obrigatório, mas se decidir usá-lo, estará dizendo algo específico. Estará dizendo: eu entendo que este conteúdo não é motivação barata, é estratégia real, baseada em ciência real e filosofia testada durante 5 séculos. Estará dizendo: eu quero mais deste tipo de conteúdo, sem filtros e sem romantismo sobre o poder. Cada vez que alguém usa o valeu demais. Esse apoio permite criar mais vídeos como este. Vídeos que não diluem a verdade para torná-la mais digerível. Vídeos que presumem que a audiência pode lidar com informação brutal. Se não usar, tudo bem. O vídeo chega até você do mesmo jeito. Mas, se decidir fazê-lo, sabe exatamente o que está apoiando. Agora,
O sofrimento que você não converte em astúcia estratégica te consome por dentro. Se você já começou esta alquimia emocional sem saber que tinha nome, eu quero que comente a palavra astúcia. Se ainda está preso na emoção crua, mas este vídeo te mostrou que existe outra forma. Comente processo. E se acredita que isso é manipulação disfarçada de estratégia, comente sua crítica diretamente. Eu responderei. Os que entendem, entendem. O sofrimento está aí. Sempre estará aí. Você não pode evitar o sofrimento. Não pode viver uma vida sem traições, perdas ou fracassos. Isso é uma fantasia infantil, uma ilusão. O que você pode controlar é o que faz com esse sofrimento quando ele chega. Você o deixa te destruir lentamente, enquanto finge fortaleza, ou o converte em combustível para decisões que mudam a sua vida. A única pergunta é se você vai usá-lo, ou se ele vai usar você. Nicolau Maquiavel escolheu usá-lo, e, 5 séculos depois, seguimos discutindo suas ideias. Sua escolha começa agora, não amanhã, não quando as coisas melhorarem, não quando tiver mais força. Agora, com o sofrimento que carrega neste momento, com as feridas que ainda não cicatrizaram, com as traições que ainda doem. Agora é quando decide se ressurge ou se destrói. Agora